podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Lucas Toledo e Ludmila Lenco conversam com Paulo Couri sobre o equilíbrio entre dedicação esportiva e sucesso pessoal. Oi, eu sou o Lucas Toledo. Olá, espectadores do podcast, eu sou a Ludmila Lenco e nós vamos falar sobre a dedicação no esporte e a vida pessoal. A gente está aqui hoje com o Paulo Couri, que apesar de não ser de Avaré, né, Paulo? Você é uma pessoa que nos representa nos campeonatos, então é muito importante para a gente. Obrigado. Eu queria perguntar sobre você. Quem é o Paulo? E sobre a sua carreira também, lógico. Eu sou profissional de rédeas, eu trabalho com treinamento e performance de cavalos. Eu comecei essa carreira na década de 90, mas o meu envolvimento com cavalo é de muito antes, né? Eu sou de uma família de pecuária, então eu morei na fazenda. Com 10 anos eu comecei já a competir a cavalo, em modalidades que são apropriadas para criança. Então eu vivi nesse meio e fiz uma vez um curso de rédeas que não era a minha modalidade na época, para tentar me aperfeiçoar um pouco mais, buscar um pouco mais de entendimento com o cavalo. E me apaixonei pela modalidade, isso foi em 88. Aí eu organizei a minha vida. Em 90 eu morei nos Estados Unidos um ano com um profissional de rédeas, um cara de alta performance na época e tal. Vale dizer que os Estados Unidos é o celeiro de rédeas, né? É o lugar onde o esporte se originou e consequentemente é onde tem a maior, vamos dizer assim, indústria por trás do esporte. Então eu morei lá um ano, voltei aqui para o Brasil e comecei a me estruturar para ter um centro de treinamento de rédeas que eu consegui efetivar em 92. Em 92 eu já era um profissional e de 92 até hoje eu vivo de treinamento e performance de cavalo. Esse é o Paulo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante o início dessa carreira? Eu acho que a maior dificuldade na carreira profissional no esporte é o resultado, né? Como você profissionalmente está envolvido com aquele esporte, existe uma expectativa de resultado. E acho que a fase mais complicada é você ingressar no profissionalismo e buscar resultados consistentes para poder permanecer, porque quem não tem resultado não fica muito tempo em nível profissional, não só no cavalo como em qualquer outra disciplina. Então, acho que a dificuldade maior inicialmente foi ter resultados consistentes para estar ainda mais tranquilo e poder desenvolver as coisas melhor. Você comentou, né, que começou a sua relação assim com os cavalos desde muito jovem, e eu queria saber se você sempre pensou em competir, em fazer isso se tornar sua vida, assim, né? Que é o que você faz da vida, quero dizer. Ou se foi, tipo, um hobby que acabou dando certo e você continuou por causa disso. Competir, eu não posso dizer que era um sonho, porque como eu comecei a competir muito novo, com 10 anos, então, de alguma forma, eu vivi esse sonho desde cedo, convivendo com cavalos. Então, o sonho não era necessariamente competir, mas desde 14 anos, um pouco mais adiante, eu sonhava viver do cavalo, criar uma atividade dentro
do universo do cavalo que eu pudesse viver exclusivamente disso. Na época, a minha modalidade era outra, eu era um atleta de tambor e baliza, de provas de cronômetro, então é outra disciplina, é outro treinamento, é outra coisa, mas eu já vislumbrava que eu gostaria muito de viver do cavalo. Aí, quando eu fui nos Estados Unidos, eu entendi um mecanismo dentro de uma modalidade ao qual eu pudesse me organizar e realmente viver do cavalo, né? Mas vamos dizer assim, a minha intenção no cavalo sempre foi de ter uma relação muito íntima com o cavalo, isso eu tenho desde criança. A preocupação foi como transformar isso em algo que eu pudesse sobreviver, enfim, e aí ter as minhas coisas, né? Fazer o que você gosta. Fazer o que gosta, fazer o que gosta e conseguir viver do que gosta, né? Durante a sua carreira, você precisou, assim, sacrificar outras áreas da vida para se dedicar ao esporte? Qualquer atleta que escolhe um esporte de alto rendimento, que é o profissional, ele vai comprometer outras coisas em prol, com o comprometimento dele com a disciplina que ele quer, ele compromete outras coisas, sem dúvida. Tempo, diversão, o sacrifício é uma coisa que caminha junto com esporte de rendimento para quem busca resultado. Inevitável. Tem bastante gente aqui na escola, né, no próprio Portinari, que gosta muito de cavalo. Eu vejo direto no Instagram, essas coisas. E por causa disso, né, eu queria saber se você tem algum conselho para nós jovens, eu não, né, mas alguns dos nossos jovens aqui que querem buscar um equilíbrio entre a vida, tipo, do esporte e dos estudos. Em todas as disciplinas do esporte tem a categoria amador, que é, vamos dizer assim, a categoria indicada para quem não pode priorizar o esporte, né, e mesmo assim pode ter bons resultados. Existe uma diferença assim significativa entre, vamos dizer assim, o nicho amador de um determinado esporte e o nicho profissional. No profissional, eu diria que quando a gente ingressa no profissional, você não consegue fazer outra coisa. Você tem que eleger uma prioridade na sua vida. Mas eu tenho muitos clientes, já tive muitos clientes que têm outras atividades, outras prioridades e fazem o esporte de forma amadora. Então, o meu conselho para quem ainda prioriza os estudos é que, como amador, ele vá desenvolvendo, e se um dia ele achar que aquele esporte é mais importante do que as outras coisas, aí ele vai ter que priorizar o esporte. E ainda sobre os estudos, você acha que a disciplina exigida para treinar os cavalos pode ajudar na disciplina escolar? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, a disciplina é uma característica que a pessoa tem ou não tem, né? Então, com certeza, uma pessoa que tem a disciplina, ela tem mais possibilidade de sucesso nos estudos e no esporte. Eu acho que é uma característica comum, né? Mas o que talvez o esporte possa dar é mais motivação para o cara ser disciplinado e ele trazer para a escola, uma vez que às vezes o cara tem mais afinidade com o esporte do que com o estudo, né? O estudo às vezes é menos atrativo. Você acha que tem mais alguma coisa que o esporte possa nos proporcionar? Tipo, mais algum benefício, assim, além da disciplina? Falando de esporte a cavalo, né, que é o nosso assunto, a criança que aprende a montar cavalo cedo e como atividade esportiva, ela tem
uma noção mais forte de limite, porque o cavalo é um bicho que, assim, ele não admite qualquer coisa a qualquer hora, em qualquer momento. E quando acontece isso e dá errado, né, dá bastante errado. Então o cavalo, ele é muito educador nesse sentido, né? As pessoas que se propõem a montar cavalo, elas realmente têm que entender o limite dela tá pesando. Um adulto pesa 75 quilos, um cavalo adulto pesa 550. Então, se ele não souber lidar direito com aqueles 550 quilos, isso machuca e dá errado. Então o cavalo é um bicho que educa a gente. Você pode explicar um pouco de como que funciona essa relação entre o cavaleiro e o cavalo? O cavalo, na cadeia alimentar animal, o cavalo é uma presa e o ser humano na cadeia alimentar é um predador. Então, a relação inicial de treinamento de um cavalo vamos falar assim, eliminar eliminar o comportamento defensivo do cavalo. A gente começa trabalhando um cavalo, quebrando um pouco uma coisa que é natural do cavalo, que é se defender, uma vez que ele é presa na cadeia alimentar. Vencido isso, que é o medo, né, a resistência do cavalo, o cavalo aprende por repetição, né? Então, qualquer método, independe da disciplina de treinamento de um cavalo, a gente chama programa de treinamento, ele contempla você ir ensinando coisas simples para o cavalo e ele ficando confortável com aquilo, e aí você vai refinando aquilo. No caso, o cavalo de rédeas é um esporte cênico, né? Uma prova de rédeas não é igual às outras provas que quem faz mais rápido ganha. Prova de rédeas, quem faz mais bonito ganha. É uma prova que a sutileza, a beleza que você consegue mostrar está sendo avaliada por juízes. Então, no treinamento de cavalo de rédeas é muito importante que o bicho se mexa de forma confortável, confiante, para se tornar bonito aos olhos dos juízes. Então essa é mais ou menos a base mental que a gente treina. Naturalmente a equitação diz respeito a você dominar os movimentos do cavalo, né? E na prova de rédeas você demonstra treinamento e domínio sobre exercícios obrigatórios que o cavalo tem que fazer. Que legal, então é uma relação assim de confiança, né? Qualquer cavalo bem treinado é uma relação 100% de confiança, né? Acontece que existem muitos cavalos que são ou pessoas que não têm tanta orientação ou técnica ou paciência, e os cavalos são mal treinados. Um cavalo mal treinado é um cavalo reativo, aí cai naquela questão que a gente falou agora há pouco. O cavalo bem tratado é um bicho de mais de 500 quilos. Então, você tem que pegar toda essa potência muscular e estar com ela organizada. Ela desorganizada, com medo, pode causar problema. Como eu já repeti, que você comentou mais cedo que começou a mexer com o cavalo desde muito cedo, né? Eu acredito que você tenha sido incentivado pela sua família, né? Mas quando você percebeu que queria trabalhar com isso, você foi incentivado também? O que sua família achou? Eu fui muito incentivado pela minha família, naturalmente quando eu tinha o meu início do esporte a cavalo com 10 anos até todo o período que eu trabalhei com esporte de velocidade a cavalo. Meu pai me incentivava muito, meus irmãos também montavam, nós tínhamos uma equipe, enfim. Quando eu fui para os Estados Unidos, já não foi uma coisa tão simples porque eu já desenhava que eu queria
possivelmente trabalhar com cavalo, e não era isso que meu pai queria que eu fizesse, profissionalmente. Então, mas de qualquer forma, a minha família me ajudou muito, porque me deu suporte e eu me tornei um cara conhecido com velocidade. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos para mexer com outra modalidade, eu não era uma pessoa desconhecida no meio, eu era um cara conhecido. Então, houve um suporte. Quando isso se transformou em carreira profissional, aí meu pai questionava muito essa coisa: o que você vai fazer quando você tiver 50 anos, quando que o seu corpo não tiver a mesma vitalidade, você não vai... Enfim, então houve isso. Hoje vou fazer 58 e continuo, mas não foi uma coisa fácil das pessoas da minha família entenderem que isso ia dar certo. Eles tinham medo disso dar errado. Existe muita pressão nesse esporte? E como que você consegue lidar? O mundo profissional de qualquer esporte a pressão é uma coisa que vem junto, né? Quando você é pago para fazer alguma coisa, naturalmente as pessoas têm uma expectativa de retorno. Então, vamos dizer assim, a parte mais desafiadora da minha carreira é manter resultados constantes e que não é necessariamente assim, um bom resultado não significa ganhar uma competição, mas ser competitivo nela, né? Então é isso que eu tento garantir aos meus clientes, né? Assim, se eu prometer a vitória, eu vou estar sendo desonesto de uma certa forma, porque você não tem como prever nem a sua performance, nem a performance dos adversários. Mas ser competitivo é uma pressão constante e é uma busca constante. Eu acho que por isso que eu estou até hoje nisso, porque é isso que me puxa para tentar montar cavalo melhor todo dia. Legal, né? Uma motivação. Nunca tá bom. Você tem muitos títulos, né? E isso, bom, é bom, né? Com certeza você tem orgulho das coisas que você conquistou, né? Mas qual que é a sua melhor conquista, a que você mais se orgulha? Rédeas foi um esporte que tentou uma caminhada olímpica. Foi um esporte que tentou se tornar olímpico. Os esportes olímpicos a cavalo são super limitados e Rédeas não conseguiu entrar. Mas Rédeas conseguiu entrar num evento que chama Jogos Mundiais Equestres, que é quadrianual, como a Copa do Mundo, e reúne 8 disciplinas, e uma delas é Rédeas, as principais disciplinas de esportes equestres no mundo. Eu consegui participar de 4 mundiais, sendo 3 deles Jogos Mundiais Equestres, representando o Brasil, assim. Então eu diria que esses eventos que eu não colhi uma vitória, né? A melhor classificação que eu tive foi no Mundial da França de 2014, que eu consegui sair, a gente competiu por time e os melhores de todos os países por time são selecionados os 20 melhores para fazer uma final individual. Eu consegui fazer a final individual, fiquei em 13º no Mundial de 2014. Então esse foi um evento que eu gosto muito pela trajetória. Foi um cavalo que era meu, eu comprei potrinho, eu preparei, eu preservei ele, porque os Jogos Mundiais têm um controle muito rígido de bem-estar animal, enfim. Então esse é um evento de uma história que eu gosto bastante de ter vivido, mesmo sem ter ganho a prova. A vitória, você acha que é mais mérito do cavalo ou de quem monta? Nos esportes a cavalo, isso varia muito de disciplina para disciplina. Isso por exemplo, um cavalo de corrida 85% o cavalo e só 15% o jockey. E
quanto mais complexo é o esporte, no sentido de domínio do cavalo, maior vai aumentando o percentual do cavaleiro e se equilibrando com a performance física do cavalo. No nosso esporte, assim como no adestramento, que é o clássico paralelo a rédeas, né, eu diria que é 50-50, porque rédeas é um esporte que o cavalo não pode fazer nada sozinho. Quando o juiz está julgando uma performance de rédeas, ele tem que perceber que o cavalo é conduzido. Então, e como ele tem que ser treinado, no âmbito profissional eu diria que tranquilamente 50-50. No amador, um cavalo bem treinado pode carregar um cara mais ou menos 50% em rédeas, cavalo-cavaleiro. Tem que fazer muito investimento para fazer rédeas, né? Eu digo para requisitos mesmo da pessoa e investimento financeiro. O esporte a cavalo não é um esporte barato, né? O cavalo por si só, um cavalo para ser bem cuidado, não é um bicho barato para ter, se você comparar com outros. Para começar, cavalo não é um bicho de estimação, então nem seria pertinente comparar ele com cachorro, gato, essas coisas. Mas um treinamento de um cavalo de rédeas é relativamente caro, e um bom cavalo, que é o seu investimento inicial, não é um bicho barato. Hoje um bom potro, no mínimo uns 40 mil reais o potro. Aí ele vai para um centro de treinamento e teoricamente a gente demora 2 anos para pegar um cavalo chucro, que só é um cavalo, e transformar ele num cavalo de rédeas. E ainda vale dizer que o aproveitamento não é tão alto, porque a gente busca cavalo de alta performance, então os cavalos que são medianos para baixo a gente não finaliza. Eles normalmente vão para outras modalidades, se tornam cavalo de laço, se tornam cavalo de outros esportes. Mas é um investimento razoável, não é barato ter cavalo. Então, não tem como você saber se o seu investimento vai voltar, né, para você, no caso. Eu diria que quem busca comprar um cavalo como esporte e lazer tem que ter a mesma consciência da pessoa que vai numa loja e compra uma televisão nova, que é um lançamento. Ele não vai comprar aquela televisão com a expectativa de ganhar dinheiro com ela. Ele compra a televisão para desfrutar dela. Então, o pensamento para entrar no cavalo, digo, como um consumidor de cavalo de esporte, é ter afinidade com aquilo o bastante para poder se divertir fazendo aquilo. Obviamente, algumas pessoas ganham, porque um cavalo pode ter sido comprado como um cavalo mediano e pode se tornar um cavalo diferenciado. E um cavalo diferenciado pode valer 100 mil dólares, que são 500 mil reais. Então as coisas podem tomar, mas não é a regra. Eu acho que a regra é a pessoa vai na loja, compra uma televisão e vai para casa e assiste televisão e fica satisfeita. Compra um cavalo, treina, monta o cavalo, se diverte e fica satisfeito. Como você se imaginaria hoje em dia se você não tivesse seguido essa carreira? No início da minha carreira, eu fiz uma faculdade quando eu tinha 18 anos, muito pouco tempo, e parei. Com 20 e poucos anos eu encanei e prestei direito. Entrei e fiz um pouco à noite, mas a minha carreira profissional estava dando certo e eu larguei a faculdade. Uma coisa que eu, assim, na parte acadêmica, que me atrai assim, em todas as possibilidades, seria talvez direito. Eu gosto da lógica do direito e da argumentação, então acredito que eu seria advogado, mas eu não me enxergo tendo feito isso. Eu vivo hoje aquilo que quando eu tinha 14 anos eu sonhava viver. Então eu gosto muito disso. Eu tenho só um pouco de
ter cuidado um pouco com o meu corpo, porque é um esporte físico, que eu trabalho 6 dias por semana, monto vários cavalos, enfim. Então tem que cuidar um pouco da coluna, tem que ter um pouquinho de saúde aí e vou embora. Ah, mas é bom, né, poder ter se realizado então, porque se você não se imagina de outra forma, é porque deu certo. Não, pra mim deu certo, não tem dúvida. Ah, que bom. Então foi isso, né? Ficamos por aqui. Muito obrigada, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi um bate-papo maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço, sucesso para vocês. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.